Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu sentei aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, porque essa semana nós completamos 4 meses que nós estamos morando aqui na Itália. E na internet nós vemos muitas pessoas pintando a imigração como só algo maravilhoso, mostrando só a parte boa. Mas nós sabemos que não é isso. Sabemos que tem muitas lutas, muitas dificuldades, passamos por muitas coisas. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre isso. Aqui na Itália, eu já escutei histórias de pessoas que vieram e acabaram não dando certo, tiveram que interromper a sua história aqui por conta de várias coisas. Com isso, eu queria compartilhar com vocês 5 dicas que eu queria ter escutado antes de pensar em migrar, para que o seu sonho não acabe virando um pesadelo. A primeira dica que eu quero falar com vocês, a realidade dos documentos. Falei para vocês que quando nós chegamos aqui, o meu esposo já tinha cidadania italiana, então foi só tirar o restante da documentação. E aqui, eu e as crianças ficamos como turista durante esses 3 meses, e a partir dos 3 meses nós entramos com o pedido de permesso de soggiorno, pelo reagrupamento familiar, quer dizer que é pelo meu esposo nós vamos conseguir tirar. E enquanto não sai o permesso de soggiorno, eles dão um documento, que é tipo um documento provisório, né? Para você ficar por enquanto, que é um comprovante de que você pode ficar legal aqui na Itália, que eu estou legal. Que é, eles chamam de via marrom, né? Que é a recivuta. Me perdoem se eu não estiver falando corretamente a pronúncia, porque realmente eu ainda não domino o italiano. Então, nós podemos ficar, nós estamos, né, legalmente com esse documento. Só que tem um problema. Para você conseguir um emprego com esse documento, que é a recevucha, geralmente as pessoas não querem dar emprego. Então, eles preferem que você já esteja com o permesso de soggiorno. E o permesso demora, leva um tempo para sair. Então, nós estamos aqui há 4 meses. Nós demos entrada mês passado. Quando estávamos com os 3 meses, nós demos entrada no permesso. E o nosso permesso ainda não saiu. O meu e das crianças, né? Ainda não saiu. E então, eu não consigo trabalhar, porque você não tem o documento para trabalhar. Eu conheço algumas pessoas aqui que demoraram 3 meses para sair. E aí, nesse tempo, né? Para a pessoa ficar sem emprego, é bem complicado. Graças a Deus, meu esposo trabalha, né? Que eu já falei para vocês que ele trabalha na Suíça. Então, neste momento, eu não trabalho, também por conta disso, mas também para ficar com as crianças e dar todo aquele apoio, como eu já falei também em outro vídeo com vocês. Então, a família precisa estar preparada para que durante esse tempo, né, de espera, não fique desamparada financeiramente. E aí já entra a segunda dica, que faz um pouco de ligação com essa primeira que eu acabei de falar com vocês, que é o planejamento financeiro, gente. Isso é muito importante, eu já falei em outros vídeos sobre isso. Não queira vir para a Itália de qualquer maneira, com poucos recursos financeiros, que vocês vão passar um aperto aqui. Como eu já falei no início do vídeo, outro dia eu escutei uma pessoa falando que uma família brasileira teria que voltar, porque eles vieram para cá e aí eles não conseguiram casa e ficaram em hotel, que acaba ficando mais caro, né? Você ficar pagando ali, é um valor bem alto. E a pessoa até conseguiu um emprego, só que aqui na Itália, quando você chega aqui, o salário inicial é 1.300, 1.500 euros. E para você viver com a sua família, por exemplo, a minha família de 4 pessoas, para a gente viver com esse valor de 1.500 não dá, gente. Ó, o aluguel, 600 euros. Aí você vai no mercado, em uma família de 4 pessoas, eu acredito que deva gastar de 600 a 700 euros por mês de compra. E aí tem outras contas, tem carro que você precisa ter aqui. Então, tipo assim, a conta não bate, não fecha. Então, acabou que essa família já está assim, sem recursos financeiros, não está conseguindo se manter. E aí, eles estão pensando em voltar, foi o que eu escutei, né?
Eu não conheço a família, não sei, foi um caso que eu escutei na internet, e aí eu estou conversando com vocês aqui, só para dar um exemplo de o quão difícil é você vir para cá, para um lugar assim, sem se preparar. E a terceira dica que eu dou para vocês, tire sua carteira, não tenha medo de dirigir e venha preparado para comprar um carro. Aqui mesmo onde nós moramos, é impossível você fazer algo sem ter o carro, como eu falei com vocês. Transporte aqui passa 5 vezes no dia. E outra coisa, como que você vai fazer uma compra se você não tem um carro? Uber aqui, Josi, Uber? Não tem. Aqui, pelo menos eu nunca vi. E pelo menos aqui aonde eu moro, tá, gente? Eu não tô falando na Itália no geral. Na Itália no geral deve ter, mas não é um serviço como no Brasil, sabe? O Uber já é um serviço mais caro. É o burro, gente. Já falei pra vocês que eu moro no norte da Itália, no interior, e aqui você vê de tudo. Então esse é o barulho do burro. Mas voltando ao nosso raciocínio aqui, então o carro aqui é uma necessidade, você precisa. Eu mesmo, eu tenho carteira, porém eu tenho muito medo de dirigir. Eu até já dirigi, mas faz muito tempo, então eu preciso romper com essa barreira e eu me arrependo de não ter aproveitado isso no Brasil. Porque se eu tivesse lá perdido esse medo, aqui eu já estaria dirigindo e já estaria com mais liberdade, que é algo que eu sinto muita falta aqui. E me arrependo de não ter dirigido. Então aprenda a dirigir se você não sabe. Se você tem medo, vença esse medo. E se prepare também para chegar aqui e você comprar um carro para você. Nem que seja um carro simples como o nosso. Eu vou gravar um vídeo para vocês sobre isso, sobre o nosso carro, mostrando o nosso carro e o porquê nós escolhemos comprar aquele carro em outro vídeo. Então a minha terceira dica é essa. Emendando aqui já a quarta dica que eu queria dar para vocês, e acho que é a mais importante ao meu ver, aprenda o idioma, gente. Aprenda o idioma. Aqui é muito difícil você vir para um local sem você saber completamente o idioma. Eu confesso para vocês que é algo que eu me arrependo muito de não ter me dedicado mais. Eu falo um pouco, meu esposo já fala melhor, Yasmin também, a minha filha, já fala bem, mas é muito ruim, porque até para você, por exemplo, se eu for numa reunião da escola deles, aí eu falo um pouco, e aí eu tenho que usar tradutor, e às vezes você passa na rua, como hoje mesmo, eu passei na rua, e aqui as pessoas são muito solistas, então a todo momento que você passa, eles já querem conversar, e aí eles começam, tchau, tudo bem? E aí você fica naquilo assim. Eu até consigo entender bastante as coisas que eles falam, mas na hora que eu vou falar, aí eu acabo travando e não consigo. Mas eu já estou resolvendo isso. Nós estamos fazendo um curso online de italiano e em breve vou estar bem nisso, em nome de Jesus. Mas essa é a minha dica, estudem o idioma. Vai vir com criança? A criança estude um idioma. Como que eu faço, Josi? Dicas? É uma coisa que tem me ajudado bastante. Filmes em italiano, série em italiano, eu tenho visto bastante. Tem muitos vídeos legais no YouTube italiano. As crianças também colocam para ver desenho em italiano. E para aprender, pelo menos, se comunicar, pelo menos o básico. Até para você conseguir um emprego aqui, se você não fala italiano, vai ser complicado. E a quinta dica que eu queria dar para vocês é para que vocês entendam como funciona a cultura da Itália. E venha preparado e já prepare os filhos de vocês. Vou falar um assunto com todo respeito, tá, gente? Não tenho nada contra, eu acho que cada um escolhe o que quer fazer da sua vida. E enfim, mas aqui na Itália, umas coisas que me deixaram um pouco assustada. Eu sou mãe, quem é mãe vai me entender. A minha filha tem 15 anos e o meu filho tem 5 anos. Ambos estão nas escolas, né? Já matriculados, estudam já faz um tempinho. E o que eu percebi aqui que me deixou um pouco assustada. A cultura deles é diferente, né? Como todo país, claro, cada país tem a sua cultura. E aqui, a minha filha, ela estuda hoje na escola superiores, que seria o ensino médio do Brasil. E lá, as crianças têm 14 até 19 anos, eles estudam lá. E uma coisa que me chamou a atenção muito, assim, até quando a gente sai na rua, você vê muitos jovens, muitos adolescentes fumando. E fumam assim, na frente de todo mundo, não é algo escondido, sabe? No Brasil pode ser que tenha e seja escondido? Sim, mas no Brasil tem toda aquela conscientização, né? E você não vê isso com muita frequência.
E aqui não, você vê com muita frequência. Eu fui na escola da minha filha para uma reunião e era assim, eles estavam na hora do recreio, né, que é o intervalo, e fumando. E não é fumando só vape não, sabe? É vape, é cigarro comum. E isso foi um choque para mim. Porque por mais que a gente ensine os nossos filhos, muitas pessoas se deixam levar, né? Pelos outros, por querer agradar o outro, por querer se enturmar. E aí acaba querendo fazer o mesmo. E aqui nós temos orientado muito a Yasmin sobre isso. Então, uma dica que eu dou para vocês, orientem os filhos de vocês sobre o que vocês acreditam, sobre os princípios e valores que vocês ensinam, mas não deixem de falar sobre isso. Nós conversamos muito com ela sobre a questão de respeitar, né? Porque cada um tem a sua escolha, não é discriminar, não estou falando disso. Mas também ensinamos o que nós acreditamos, né? Que seja o correto a se fazer, além de fazer mal para a saúde. Enfim. E outro também, que também, gente, não, pelo amor de Deus, eu não estou discriminando, não estou fazendo nada disso, tá? Não me entendam mal, por favor. Mexeu comigo por eles serem crianças. E o meu filho, o Leon, estuda na Escola de Infância, que eu também já comentei isso com vocês. O Leon tem 5 anos, gente. E esses dias eu fui numa apresentação da escola dele, eu até filmei para vocês aí. Quem não viu o vídeo tá aí. E lá tinha uma criança pequena, eu acredito que 4, 5 anos também, da idade do Leon, usando brinco. Um menino usando brinco, da idade do Leon. Não estou julgando, não é isso, gente. Eu só tive aquele choque cultural, porque não é algo comum de se ver, né? Pelo menos no Brasil. E aqui eu vejo muito isso também. Já fui também, quando eu fui no boliche também, eu vi um menino pequeno usando brinco. O meu sobrinho já até comentou isso comigo na sala dele, tem algumas crianças que usam brinco, meninos, né? E isso foi algo que chamou a minha atenção. Então, converse com os filhos de vocês, expliquem para eles, né? Tanto para que não haja discriminação, quanto também para que não afete o que você acredita. Então, essa é a minha 5ª dica. E aproveitando, que eu acabei já de dar para vocês as dicas, vou falar um pouquinho como que foi esses 4 meses. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em tudo. Gente, tá cheio de formiga aqui. O Senhor tem nos sustentado em tudo. E se eu falar para vocês que faltou algo nesses 4 meses, eu estaria mentindo. Porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Mesmo que eu não esteja trabalhando ainda, só o meu esposo está trabalhando, mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Psicologicamente, como que eu faço, né, para que não deixar isso me abalar? É claro que a saudade da família é demais. Eu tento não ficar pensando no que se foi, que a palavra do Senhor até nos diz isso, né? Esqueça o que se foi, eis que eu faço coisas novas na sua vida. Então eu tento não pensar no que eu vivi, no que se foi. É claro que eu sou grata ao Senhor por tudo que eu vivi, mas eu tento pensar que o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. Tento sempre ser grata pelo que Ele está fazendo. Tento ajudar o meu esposo da maneira que eu posso, como eu estou fazendo. Não estou podendo trabalhar, porque eu sempre ajudei ele assim, né? Então o que eu faço? Eu tento não ficar gastando muito, até porque eu não sou assim. Não sou aquela pessoa que tudo que vê compra essas coisas. Então a maneira que eu encontro de ajudá-lo neste momento de recomeço. Não ficar gastando muito, não ficar o tempo todo pedindo dinheiro, gastando tal, não. Não porque ele não me daria, porque ele me daria. Mas porque eu tenho que ajudá-lo, sabe? Nós estamos recomeçando. Então, esse recomeço é tudo do zero. Tenho ajudado ele também cuidando da nossa casa, né? Dos nossos filhos, enquanto ele está lá. Então, graças a Deus tem dado tudo certo. Os meus filhos estão evoluindo bastante, tanto o Leon quanto a Yasmin. A Yasmin está até de férias já. Aqui eles ficam 3 meses de férias. Ela passou de ano. Era uma coisa também que eu não tinha compartilhado ainda com vocês. Para você vir para cá, você precisa ter todo um preparo, tanto financeiro, como eu falei com vocês, tanto psicológico. Colocar na mente, né? Buscar o Senhor, orar. E uma coisa que tem me ajudado muito é gravar vídeo para vocês. Isso tem me ajudado muito, porque eu não me sinto só. Coisa que continua me dando força
para continuar gravando o vídeo, eu escutei outro dia os meus pais falando, minha mãe falando, né? Que o meu pai falou assim que... Desculpa, gente. Porque é muita saudade. Quando ele vê a gente nos vídeos, parece que a gente tá pertinho. E é isso que tem me dado forças para continuar. Então, nem tudo na imigração vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você vai sentir falta das pessoas, né? Principalmente da família. Você muitas vezes vai pensar, será que eu fiz a escolha certa? Muitas vezes você vai pensar em muitas coisas, sabe? Muitas coisas vêm na nossa mente. Mas é aquilo, a gente se apegar numa promessa, se apegar ao porquê que o Senhor nos chamou para este tempo, para viver isso aqui, confiar no que Ele vai fazer e ver o que Ele já está fazendo, né, na vida dos meus filhos, ver assim a oportunidade que os meus filhos estão tendo aqui. Um dos motivos é que nós resolvemos imigrar foi pelos nossos filhos, para que eles pudessem ter essa oportunidade que eles estão tendo aqui, né, em relação à educação, à escola. Os dois estudam em escola pública, como eu já falei com vocês. E a segurança também, você se sentir seguro. O poder de compra também, você poder comprar coisas básicas, assim, sabe? É uma coisa que mexe muito comigo. Eu poder comprar o que eu quero, porque é muito triste, né? Você trabalhar tanto e não conseguir comprar coisas básicas, assim, que você queria. Isso é muito triste. Mas é isso, gente, assim... Me desculpem aí a emoção, que eu fiquei emocionada, mas a nossa vida, ela é um aprendizado constante, né? E eu percebo, assim, o quanto que o Senhor tem me amadurecido neste tempo, sabe? O quanto que a gente aprende até a desacelerar, sabe? A tipo, ei, para, entrega o controle, sabe? O controle é dele, é ele quem cuida da gente. Então, isso que eu tenho aprendido dia após dia. Entregar o controle para o Senhor e confiar no que Ele está fazendo. Grandes coisas Ele está fazendo, assim como Ele está fazendo na minha vida, eu declaro que Ele vai fazer na sua, em nome de Jesus. E é isso, meus amigos. E esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu puder ajudar vocês, vocês podem deixar nos comentários. Se inscrevam aí no nosso canal, se vocês querem acompanhar mais, né, da nossa vida aqui, ou tem curiosidade de saber como que é viver na Itália, como que é imigrar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!